Muito bem. Então, continuando aqui, né, a respeito de ações variáveis, a norma, ela também, né, nos permite fazer aqui algumas considerações, né? No caso, para redução de cargas variáveis. Isso com relação a quê? Para que se possa determinar os esforços solicitantes em pilares e fundações, tá certo? Isso no caso de edifícios de múltiplos andares, onde nós temos aí um número de andares acima desse elemento em questão, né, seja da fundação ou do pilar, com um conjunto de pisos adjacentes com o mesmo tipo de uso. Tá? É importante essa questão. Tem que ser o mesmo tipo de uso. Se mudou o tipo de uso, aí eu começo a fazer essa... Eu posso fazer essa verificação, mas eu começo a fazê-la novamente. Eu não posso simplesmente continuar. Tá? Então, o valor dessa carga variável, né, isso é apenas em relação ao valor da carga variável de uso, tá certo? Isso não está, essa redução não pode ser feita para cargas permanentes e nem para outras ações variáveis. Não posso fazer isso com vento, não posso fazer isso com nenhum outro carregamento, apenas com as cargas variáveis decorrentes do uso daquela edificação ou daquele pavimento, né? Porque eu posso ter uma utilização num determinado número de pavimentos e a partir daí eu ter, a partir de um determinado pavimento dali para cima, eu posso ter um outro tipo de utilização, ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Tá? Então, a norma permite que a gente faça, né, essa redução das cargas variáveis decorrentes do uso, multiplicando por um coeficiente alfa N, tá? De acordo com essa tabela aqui, que nós estamos vendo, né? Certo? E o outro detalhe importante, que eu já comentei, mas é bom a gente frisar novamente, é que qualquer redução adotada no projeto, ela tem que ser registrada nos documentos do projeto. Ah, mas eu não vou fornecer memória de cálculo porque não me foi pedido. Ok. Então, qual é o documento do projeto que você vai fornecer? Eu vou fornecer só os desenhos de estruturas. Então, nesses desenhos de estrutura, você precisa registrar essas reduções que você adotou no cálculo. Tá certo? Então, isso tem que ficar claro. Tá? Por quê? Se você reduziu a carga variável do uso, você diminuiu o carregamento. Então, isso tem que estar registrado no projeto. Tá? Tudo bem? Então, aqui, como é que funciona isso, né? Depende do número de pisos. Até 3 pavimentos, não é permitido nenhuma redução. A partir do 4º pavimento, pode-se fazer uma redução desse carregamento, multiplicando o carregamento por 0,8. Tá? No 5º pavimento, essa redução pode ser de 0,6, ou seja, 40% menor. E a partir do 6º pavimento, né, esse carregamento pode sofrer uma redução de 60%, sendo multiplicado por 0,4. Tá? Então, ou seja, até 3 pavimentos eu não faço nenhuma alteração. No 4º pavimento eu posso fazer uma redução de 0,8 e no 5º pavimento 0,6. Tá? No 6º pavimento para frente 0,4. Certo? Agora, tem um detalhe, eu posso fazer isso em qualquer pavimento? Não, eu não posso. Tá? Existem restrições, por exemplo, de pavimentos com determinados carregamentos que isso não é permitido. Eu só vou fazer isso, por exemplo, em
pavimentos que têm o mesmo tipo de uso, desde que, por exemplo, essa redução ela não é permitida, tá? Em pavimentos que tenham cargas variáveis de garagem, reservatórios, coberturas, jardins, depósitos de explosivos e inflamáveis, né? Isso não é permitido, né? Tá aqui. Depósitos de explosivos inflamáveis, áreas de estoque em geral, áreas de armamentos, né? Áreas técnicas ou também chamada de áreas de utilidade, instalações nucleares, industriais e estádios, além de teatros e cinemas, passarelas e também assembleias, ou seja, locais de grande concentração de pessoas com assentos fixos ou móveis e demais áreas cujas cargas variáveis não sejam redutíveis, tá? Conforme a tabela 10. Tá? Então, na tabela 10 também ela vai informar qual tipo de carregamento, por exemplo, não pode ser redutível. Qual tipo de carga variável não pode ser redutível, tá? Então, dependendo da finalidade do uso da sua estrutura que você tiver fazendo o projeto, ela tem um determinado tipo de uma ação variável para aquela utilização. E na tabela 10 ela vai dizer se é ou não redutível. Se não for redutível, ainda que esse pavimento esteja no meio, né, seja intermediário ao longo, sei lá, de 10, 12 pavimentos, naquele pavimento não se faz a redução. A partir do pavimento seguinte, você já pode fazer a redução novamente. Tá? A gente vai ver isso logo na sequência, mais detalhadamente. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, por exemplo, redução de cargas variáveis, né, nesse multiplicador, para edificações com um tipo de uso, ou seja, essa edificação aqui, esse edifício, ele tem apenas uma utilização. Pode ser residencial, pode ser comercial, tá? Pode ser um hotel, mas um tipo de uso apenas. Então, na região da cobertura e na região do ático, né, logo abaixo da cobertura, que pode ser o reservatório, como pode ser o barrilete, a área de utilidades. Então, nessas áreas não tem redução, ok? Então, aquela tabelinha que nós vimos, né? Até 3 pavimentos não tem redução. Isso é de cima para baixo, que é considerado. No quarto pavimento, eu posso fazer uma redução de 0,8. No quinto pavimento, uma redução de 0,6. E a partir do sexto pavimento até esse pavimento aqui, o primeiro pavimento, 0,4. Por que eu não faço no térreo e nas garagens? Garagens, nós acabamos de ver que eu não posso fazer, né? E o térreo não tem o mesmo uso, por exemplo, dos andares, dos demais pavimentos. Tá? Então, eu também não posso fazer redução. Tá? Então, essa é uma das condições que a gente pode ter num edifício de múltiplos andares, tá? Em que a gente pode utilizar essa redução. Lembrando que, se você utilizar essa redução, você deve obrigatoriamente, de acordo com o que a norma já está estabelecendo, registrar isso no projeto, certo? É importante que fique registrado tanto no projeto, e caso você forneça memória de cálculo, registrar isso na memória de cálculo, isso, sem dúvida nenhuma, teria que constar. Ok? Então, tudo bem até aí? Ficou claro, pessoal? Deu para entender, né? Como que funciona essa distribuição do coeficiente αn para redução desse carregamento da ação variável decorrente do uso? Ficou claro. Tá? Então, eu começo fazendo
considerando de cima para baixo, tá? Com pavimentos do mesmo uso. Eu não posso fazer na cobertura nem no ático, né? O ático aqui ele considera reservatórios e também a parte de utilidades, tá? Uma outra situação, como eu comentei já, a gente pode ter aqui uma edificação com o mesmo tipo de uso. Mas eu posso ter, num determinado pavimento, uma carga variável que ela não pode ser redutível. Tá? Então, eu venho fazendo, seguindo aquela sequência, os 3 primeiros pavimentos eu não faço redução. O quarto pavimento eu reduzo de 0,8 para esse caso aqui específico. Tá? Se essa carga variável não redutível tivesse aqui em cima, eu não reduziria o primeiro, né, considerando, por exemplo, que fosse o segundo e o terceiro de cima para baixo, tá? O segundo e o terceiro. Então, esses 2 pavimentos seriam não redutíveis. Eu continuaria aqui. Que tem que ser pelo menos 3 pavimentos, né? O primeiro aqui, pula os 2 pavimentos, que seriam não redutíveis. E aí eu continuaria aqui, novamente. 1 mais 1, depois 0,8, 0,6 e 0,4 adiante. Tá? Então, na situação onde eu tenho uma carga variável não redutível, independente do andar que ela esteja, eu venho fazendo a redução, eu pulo esses andares, ou o andar, né, que possui essa carga variável não redutível, e continuo fazendo aqui a redução. Tá certo? Então, as 3 primeiros pavimentos, eu não faço redução. O quarto pavimento, eu faço a redução de 0,8. Vou pular o quinto e o sexto e continuo a partir do sétimo, fazendo a redução, né, que seria para o quinto pavimento, ou seja, de 0,6. E os demais 0,4. Né? Garagens e térreo, eu também não faço reduções. Ok? Essa redução, ela vai ser aplicada somente para dimensionamento de pilar? Somente para o dimensionamento dos pilares e das fundações. Porque, obviamente, se eu reduzo o carregamento nos pilares, eu reduzo o carregamento na fundação, né? Então, isso é meio... Pode ser tanto... Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar. É pilar contraventado e de contraventamento? Ou tem alguma restrição? Não, ele não especifica qual tipo do pilar. Tá? Obviamente, no pilar de contraventamento, você tem que levar em consideração as cargas horizontais. Né? Você vai fazer... Aqui é redução apenas da carga das ações variáveis de uso. Eu não posso aplicar essa redução em nenhum outro tipo de carregamento. Então, se eu tenho vento atuando, e obviamente eu vou ter, né? Vento atuando aqui, uma força horizontal atuando nesse prédio, é a intensidade normal dele, característica, multiplicado aí pelos coeficientes de ponderação. Então, o que vai acontecer vai gerar um certo alívio para esses pilares, né? Aqui para baixo, mas somente com relação à carga variável de utilização. Então, se eu tenho qualquer... Tá? Ações permanentes da estrutura, peso próprio de outros materiais, piso, revestimento, parede, isso não muda. Tá? Ações variáveis, por exemplo, como no caso do vento, isso não pode ser aplicado. Ok? Então, precisa ficar bem claro que esse artifício que a norma permite é apenas para as cargas variáveis de utilização. Tá? Então, nós vimos aqui 2 condições, né? Uma condição onde eu tenho todos os pavimentos, um único uso, aí eu faço essa redução direta. Aqui, numa situação onde a gente tem uma carga variável não redutível, essa
Essa ação variável eu verifico lá na tabela 10 da norma, ela vai dizer se essa ação variável pode ou não ser redutível, tá certo? Uma outra situação que nós temos aqui também é quando, por exemplo, nós temos dois tipos de uso diferentes, né? Nós temos dois tipos de uso na mesma edificação, tá? Então, eu tenho aqui uma edificação com uma utilização, sei lá, uso 1 nesses pavimentos superiores e uso 2 nesses pavimentos inferiores. Então, como é que eu faço essa redução? Para as cargas, né, usuais, né, tipo 1, eu começo a fazer a redução seguindo aquela tabela. Os três primeiros pavimentos eu não faço redução, reduzo a partir do quarto pavimento, só que aqui observe que ele não faz essa redução. Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que aqui eu cometi um errinho de digitação. Tá? Aqui na realidade eu vou só cancelar aqui a tela, vou corrigir isso aqui rapidinho. Na verdade tem, ok, tá certo. Tá. Ok, compartilhando novamente. Só agora chegar aqui. Aqui. Pronto. E, opa. Então, voltando, né? Aqui eu fiz a correção, na verdade, aqui tinha um erro de digitação. Então, veja. No uso 1, eu venho fazendo a redução, seguindo aquela tabela. Primeiros 3 pavimentos eu não faço redução. Quarto pavimento eu faço a redução de 0,8. No quinto pavimento eu reduzo 0,6. E no sexto pavimento eu reduzo para 40% daquele carregamento. Tá? Só que aí muda o tipo de utilização. Eu não posso continuar. Eu não vou fazer 0,4 daqui. Oi? Está compartilhado? Você não compartilhou a Não? tela. Ah, não compartilhou? Eu achei que Para mim tinha... também não está aparecendo. Eu não tô achando. Ah, agora deu. Para mim deu ok. Ah, tá. Agora Eu foi. compartilhei. Eu achei que tinha ido, então, desculpe. Então, voltando aqui, né? Fiz a correção aqui desses dois valores, né? Na verdade, não era 0,8, 0,6, 0,4. Então, como é feita, né, essa redução das cargas variáveis de utilização, quando eu tenho dois tipos de uso diferentes, tá? Então, eu começo a fazer a redução a partir lá do último andar. Nos 3 primeiros eu não faço redução. No quarto pavimento eu reduzo para 80%. No quinto pavimento nós vamos reduzir para 60%. E no sexto pavimento eu reduzo para 40% do valor daquele carregamento. Só que aqui houve uma mudança do tipo de utilização, né? Por alguma razão do projeto, esse uso daqui para baixo ele é diferente do que é utilizado dali para cima. Então, o que acontece? Eu reinicio essa redução para esse segundo uso. Então, para esse segundo uso, eu começo a fazer a redução novamente. Então, os 3 primeiros pavimentos desse novo utilização, desse novo carregamento variável de utilização, eu não faço redução. A partir do quarto pavimento, eu faço uma redução de 80%, no quinto pavimento 60%, e a partir do sexto pavimento eu faço uma redução de 40% para 40%. Tá?
Então, perceba que independe de onde esteja esse andar, eu venho fazendo a redução, mudou o tipo de uso, eu começo de novo. Tá? E só reforçando, né, cobertura, ático, garagens e térreo não tem redução desses carregamentos de utilização. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, então vamos em frente. Professor, Uma outra situação... Oi, pois não. Pode falar. essa variável de carga, QK, é a somatória das variáveis referente ao uso do pavimento, certo? Das cargas variáveis referente ao uso do pavimento? Isso, Tá, exatamente. tá. Então, quando Ok. ele fala uso, vamos supor que o uso aqui seja residencial e aqui embaixo seja comercial, né? Vamos supor que o uso residencial, para efeito do nosso exemplo aqui, seja um carregamento de 200 quilos por metro quadrado e o comercial, né, escritórios, enfim, 300 quilos por metro quadrado. Então, eu mudei o tipo de utilização e mudei também o carregamento. Então, aqui em cima é 200, aqui embaixo é 300. Só que a finalidade é diferente. Tá? Esse QK é o valor característico da ação variável correspondente à utilização daquele pavimento. Tá? Aqui é o característico, não é o valor de cálculo. É a partir desse valor que vai ser utilizado para determinar os esforços solicitantes nos pilares e nas fundações. Ok? Ficou claro? Ficou. Muito obrigado. Tá, joia. Legal. Uma outra condição que pode ocorrer também, né? A gente pode ter mais de um tipo de uso, não dois, mas podemos ter três, né? Isso ainda com carga variável não redutível. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um carregamento, né? Uma edificação de múltiplos andares, mas ele tem, podemos dizer assim, dois blocos, né? Onde o primeiro bloco, que é o mais alto, que possui a cobertura e o ático, ele tem uma utilização até um determinado andar e um segundo tipo de uso a partir desse outro andar até o térreo, até o primeiro pavimento. E no segundo bloco é um terceiro tipo de utilização, ok? Mas é um bloco independente, eu não posso considerar uma sequência. Tá? E observe que nesse bloco eu não tenho sobre ele uma cobertura. Claro que ele tem uma cobertura, né? Mas ele não tem um pavimento cobertura e não tem um pavimento de reservatório. Tá? Então, supõe-se que esse ático aqui abasteça todo esse edifício. Tá? Então, aqui segue nessa torre do lado esquerdo, nesses pavimentos, né, de uso 1, ainda que eu tenha, por alguma razão aqui, uma carga variável não redutível. Tá? Então, eu venho fazendo a redução normal, né, de utilização. Deixa eu só checar uma outra coisa aqui. Se eu não... Ah, tá. Faltou, na verdade, um andar aqui. Então, aqui, na realidade, seriam 3 pavimentos. Os 3 primeiros andares eu não reduzo, tá? E o quarto pavimento, na verdade, aqui tem 3, né? Então, esses 3 primeiros pavimentos não sofreriam redução. Eu pulo esse andar que tem uma carga variável não redutível e continuo. Né? Então, aqui seria 0,8, 0,6. É que, na realidade, quando eu montei esse exemplo, faltou um andar aqui. Tem mais um andar em cima desse aqui. Né? Por isso que ficou essa diferença. Mas aqui são 3. Depois eu faço essa correção para poder enviar para vocês
os slides da aula, tá bom? Então, segue o mesmo raciocínio que nós já vimos anteriormente, né? Como nesse exemplo aqui, eu venho fazendo a redução, pulo os andares que tem, os pavimentos que tem aqui cargas variáveis não redutíveis e depois continuo normalmente, tá certo? Como para efeito da redução, eu pulo esses pavimentos e continuo, eu não preciso começar novamente fazendo a redução, tá? Então, o mesmo vai valer para esse caso aqui. Tá? No caso do uso 2, também segue o mesmo critério que nós vimos aqui nesse exemplo, né? Tem alguém chegando aqui, deixa eu só aceitar. Ok? Então, no caso desse uso 2, mesma coisa, né? Eu reinicio a redução, 3 primeiros pavimentos não faço redução, quarto pavimento 0,80% do carregamento, quinto pavimento 60% do carregamento e a partir do sexto 40%. E como fica aqui então, no caso desse outra torre, né, desse prédio, que tem um uso diferente, então eu começo lá do último andar, onde os 3 últimos andares eu não faço redução desse carregamento de utilização, né, que é essa carga variável característica de utilização. Então, no quarto pavimento eu reduzo 80%, quinto pavimento 60%, para 60% do carregamento, isso de cima para baixo. E a partir do sexto pavimento até o primeiro pavimento, do sexto pavimento de cima para baixo, né? E até o primeiro pavimento de baixo para cima. Então, nesse intervalo aqui, todo o carregamento pode ser reduzido para 40%. Ou seja, eu faço uma redução de 60% desse carregamento, dessa utilização aqui. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Tá joia. Então, ainda tem uma outra situação, né, que a gente pode também encontrar, um prédio onde você tenha o mesmo tipo de uso, mas se sofrer qualquer variação na área desses pavimentos, eu não posso continuar fazendo a redução. Então, por exemplo, eu tenho o mesmo uso, mas eu tenho a área dos pavimentos, até um determinado andar, ela é uma, e ela é reduzida a partir desse andar até a cobertura. Então, eu vou seguir fazendo a redução, tá? Os 3 primeiros pavimentos, na verdade, aqui também faltou um outro pavimento, né? Preciso corrigir isso aqui. A partir do quarto pavimento, eu reduzo para 80% do carregamento, quinto pavimento 60%, quinto pavimento de cima para baixo, tá? E 40% a partir do sexto pavimento até o final. Só que aí houve uma mudança da área, né? Essa mudança da área, eu preciso reiniciar essa redução. Então, os 3 últimos pavimentos dessa configuração aqui, né, de andares, de pavimentos, eu não faço a mudança. No quarto pavimento, eu posso reduzir 20%, ou seja, eu uso apenas 80% desse carregamento. No quinto pavimento, eu reduzo 40%, e aí eu vou usar só 60% desse carregamento. E a partir do sexto pavimento, eu posso fazer uma redução de 60%, usando somente 40% do valor dessa carga variável de utilização. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Tá? Então, maravilha.
vamos em frente, então. Né? Vamos lá. Então, até aqui, nós vimos a redução das cargas variáveis, né? Certo? Então, a norma, ela traz também mais 3 anexos, né? O anexo B, C e D, além daquele anexo A, né? Nós já falamos sobre ele. Então, o anexo B, ele traz aqui, na verdade, alguns exemplos de sinalização de garagens ou áreas de circulação de veículos, tá? Isso é apenas informativo, são exemplos, sugestões de sinalização. Agora, um outro anexo também que eu achei muito importante, né, que a norma trouxe, né, é esse anexo C com relação a pontes rolantes. Então, aqui ela detalha, né, todo o carregamento de ponte rolante, e que era um detalhe que nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos essas informações, a gente tinha que sair caçando, né, informações para poder fazer. Nós não tínhamos uma norma brasileira que abordasse, né, essa condição de ponte rolante. Então, a gente acabava utilizando ou normas estrangeiras, né, e também a determinação de carregamento era terrível, porque muda de fabricante para fabricante. Você considera a ponte rolante com um determinado peso próprio, peso do trole, você não tem todas as informações, é uma coisa assim bastante complexa, né? Para a gente poder trabalhar com ponte rolante. Na realidade, a norma ela não vai trazer aqui esse carregamento, né? Ela não vai mostrar qual é o carregamento que a gente deve usar para cada tipo de ponte. A gente vai ter que continuar lançando mão das informações dos fabricantes. Mas ela traz aqui uma série de considerações importantes de como nós devemos tratar todos esses carregamentos. Tá? Por que isso? Porque em pontes nós temos forças verticais, que são as reações de apoio das rodas nos trilhos, né? Isso também é uma informação fornecida pelo fabricante da ponte rolante. Forças horizontais, né, que são longitudinais, tanto com relação à aceleração quanto frenagem da ponte. E também o impacto da ponte no caso do batente, né? Ela tem um batente, ou também chamado de para-choque, no final do curso do trilho da viga de rolamento dos dois lados, né? No início e no fim. Tá? E temos também forças transversais, ou seja, nós temos a ponte, ela vai se deslocar longitudinalmente sobre as vigas, né, para frente e para trás. Eu tenho as cargas verticais, né? Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Rapidinho. Então, nós temos aqui, ações verticais, na verdade é para baixo. Ops. Retas. Estou pegando aqui o detalhe errado. Calma que eu chego lá. Nós temos aqui ações verticais, decorrente da reação de apoio das rodas sobre o trilho, obviamente, sobre a viga de rolamento. Nós temos ações, forças horizontais longitudinais. Eu vou fazer
longitudinais, ou seja, na movimentação da ponte rolante para frente e para trás. Nós temos também, isso é decorrente da aceleração, frenagem e também do impacto, né, que a ponte pode provocar no para-choque. Isso no início e no final do curso da viga de rolamento. Nós também vamos ter aqui forças horizontais, que elas podem tanto ser numa direção quanto na outra, provocado pelo trole, tá certo? Ela pode... O trole vai se deslocar, porque você está movimentando a carga, certo? Você pode levantar, içar, fazer o içamento de uma carga numa posição e deslocar para outra. Então, nós temos aqui a ponte, um carregamento vertical, um carregamento horizontal longitudinal, um carregamento horizontal transversal, né? Então, todos esses carregamentos devem ser considerados. Okay? E até então, nós não tínhamos, né, uma regulamentação sobre isso, né? Sobre esses carregamentos. Então, a norma ela vai trazer aqui sobre as forças verticais, considerando o peso próprio da ponte. Isso depende se a ponte ela é feita com uma única viga, né, uma monoviga, ou se ela é uma dupla viga, se tem cabine, não tem cabine, se a operação é manual, é por controle remoto. Ela também trata aqui as forças horizontais, longitudinais, né, sobre a viga de rolamento, né, tanto transversais também, tá certo? E também existe a possibilidade de uma atuação conjunta de pontes rolantes. Eu posso ter, por exemplo, galpões industriais, várias naves, né, de um galpão industrial coligadas, né? Ou seja, uma construída exatamente ao lado da outra, imediatamente junto, né? Então, eu posso ter ponte rolante nos dois vãos, né, nas duas naves desses galpões. E eu preciso considerar essa atuação conjunta, né? Ou seja, uma ponte ela pode estar numa posição, a outra ponte numa outra posição, e elas estão caminhando. Então, eu tenho cargas móveis caminhando ao longo da viga de rolamento e provocando solicitações de um lado e do outro. Então, essa consideração simultânea tem que ser feita nos pontos mais desfavoráveis, tá certo? Isso quando eu tenho, obviamente, galpão industrial com mais de uma nave. Mas, veja, na verdade, mesmo galpões com uma única nave, eu posso ter mais de uma ponte rolante. Eu posso ter uma ponte rolante principal, geralmente mais pesada, né? Numa posição mais elevada, e posso ter uma ponte rolante menor ou um semipórtico, né, atuando aqui numa posição mais inferior, mais baixa, tá certo? Então, todas essas condições necessitam ser consideradas, tá? Ponte rolante, eu vou fazer o dimensionamento da viga de rolamento como eu faço o dimensionamento de uma viga de uma ponte rodoviária. É exatamente o mesmo processo, tá, de cálculo, tá certo? Seja ela uma viga metálica, seja ela uma viga em concreto armado, tá? Eu considero as cargas móveis, só que aí o trem tipo é em função do carro, da ponte, que varia de fabricante para fabricante. Aí você precisa saber exatamente qual vai ser a ponte que vai ser utilizada, e às vezes essa informação a gente não tem, né? Eu recebo muito solicitação de projeto com ponte rolante, onde a única coisa que o cliente informa, o vão é 10 metros e a ponte vai ser por uma capacidade de 5 toneladas. Então, você utiliza, né, porque, obviamente, essas distâncias elas são padronizadas, mas podem sofrer pequenas variações de fabricante para fabricante.
Tá? Então, é importante a gente sempre ficar atento a isso, né? Então, questão de ponte rolante, a norma ela deu uma atenção bastante grande com relação a isso, que até então nós não tínhamos isso aqui no Brasil, uma norma que tratasse desse assunto com esse nível de detalhes, né? E um outro aspecto também que a gente precisa considerar é a fadiga, né? Quando a gente fala de cargas móveis, a gente precisa considerar a fadiga, seja uma viga em concreto armado, seja uma viga em aço, tá? E aí a fadiga, ela é tratada para cada material. Se a viga de rolamento for em aço, você vai verificar a fadiga para a viga metálica. Se for em concreto armado, você vai verificar segundo a norma 6118, certo? Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? E o anexo D, ele traz aqui alguns requisitos, né? Que está relacionado justamente àquela questão de empossamento, né? Ou seja, provocado por alguma deformação na cobertura, né? Seja independente do motivo, essa deformação ela pode criar ali uma região onde ocorra um acúmulo de água, né? E obviamente esse acúmulo ele é progressivo, né, até preencher toda aquele bolsão, vamos dizer assim, tá certo? Então essa água que fica retida, ela vai gerar um carregamento, tá? E é um carregamento adicional, que dependendo da dimensão dessa deformação, ou desse acúmulo, dessa região que acumular essa água, esse carregamento pode ultrapassar aquele valor de 0,25 kN por metro quadrado. Então você passa a sobrecarregar a sua estrutura além das cargas que foram previstas inicialmente, tá? Dependendo do tamanho, da dimensão dessas deformações ou das deflexões, né, pode levar até do colapso de algum elemento da cobertura. Isso ocorre basicamente por conta da deflexão, ou seja, da flecha, tá? Então, por isso é importante verificação da flecha dentro daquelas condições de carregamento quase permanente, carregamento combinação rara ou combinação frequente, tá? Dos carregamentos na cobertura, visando justamente verificar quais são os limites dessa flecha em função daquilo que é especificado pelas normas, dependendo do material que for utilizado na construção dessa terça, né? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Bom, pessoal, então é isso, né? Em termos de carregamento, procurei detalhar aqui ao máximo, né, todos esses aspectos, né, que nós temos que levar em consideração e deixar clara a importância de considerar esse carregamento, tá? Então, seja qual for o projeto que você esteja trabalhando, a determinação do carregamento, ele é primordial. Eu preciso fazer o levantamento correto, adequado, tá? Eu vou buscar as normas. Se eu tenho dúvida, eu busco fontes que sejam, obviamente, seguras, né, de informação, tá? Não posso pegar informação em qualquer tipo de fonte que apareça. Tem que ser uma fonte que seja confiável para que você obtenha essas informações, tá? Então, na dúvida, busque as informações, não execute na base da estimativa, tá? O risco
pode ser maior do que aquele que a gente supõe, não temos como prever isso, tá? Então, partindo daquela condição do nosso processo, né, de execução do projeto estrutural, eu fiz a concepção, a partir da concepção eu determino os carregamentos, que serão em função da utilização dessa edificação, bem como dessa concepção que eu fiz. Porque essa concepção ela vai delimitar as áreas de influência de cada elemento estrutural, de uma viga, de uma laje ou de um pilar. Tá? E é exatamente isso que a gente vai começar a ver a partir de agora, como que nós determinamos esse carregamento a partir de alguns exemplos que a gente vai fazer, tá? Para distribuição, né, o levantamento e distribuição desse carregamento sobre lajes, vigas e pilares. Ok? Pessoal, até esse ponto aqui, com relação aos carregamentos, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer? Tranquilo aqui. Eu acho que é uma questão que, além de estudo, né, demanda um pouco aí da prática do dia a dia, né? Conforme a gente vai fazendo os exemplos, vão surgindo os serviços, você vai ganhando mais sensibilidade em relação a arrecadar todos os elementos, as cargas necessárias, né? Sem deixar fugir muita coisa. Exatamente, né? Sem dúvida que a experiência, e não tem nada melhor do que um projeto novo com coisas que a gente ainda não viu, para criar um bom desafio para a gente aprender. Então a gente aprende muito com projetos que têm ali características particulares que nos levam a pesquisar e buscar informações, né? O que a gente, independente de ter ou não essa experiência agora, o mais importante é ter a percepção e a conscientização da importância de se fazer o levantamento desse carregamento de forma correta, né? Não desconsiderar nada, nem negligenciar nada, não achar que determinado carregamento é insignificante, tá? Isso aqui é coisa simples, tudo bem, não preciso considerar. Tá? Mas essa coisa simples, com mais um problema no campo, com mais um problema de execução, isso potencializa. E nós não temos controle sobre isso. Depois que eu fizer esse exemplo, né, que nós vamos começar a fazer agora, provavelmente quando a gente retornar do horário do intervalo do almoço, eu vou falar para vocês sobre um negócio chamado otimização, né, de otimização estrutural. Tá? E aí, né, nós vamos poder discutir um pouco, falar um pouco sobre essa questão, né? Porque a gente fala muito em custo, todo mundo quer reduzir custo, mas as pessoas querem reduzir custo não gastando dinheiro, simplesmente eliminando coisas. Na realidade, a gente consegue reduzir custo otimizando. E aí nós vamos falar sobre isso depois, tá? Tudo bem? Ficou claro? Então, espero que todos tenham entendido bem a importância de se fazer o levantamento adequado, correto. Invista tempo fazendo isso. Cheque, verifique, não estime simplesmente, tá bom? Bom, então a gente vai começar a fazer aqui falar um pouco sobre a determinação, depois a gente vai fazer um exemplo, e mais para frente eu tenho um exercício, né, mais extenso, para a gente fazer sobre a determinação das cargas atuantes nos elementos estruturais de um edifício, tá? Aqui a gente está fazendo, todo esse curso aqui está sendo elaborado para edificações, né? Mas é claro que tudo isso que nós estamos aqui aprendendo hoje, eu extrapolo para qualquer outro tipo de estrutura. Aí o que eu tenho que considerar? As particularidades de cada
tipo de estrutura que eu estiver trabalhando, certo? Então, o primeiro elemento estrutural que a gente vai falar são as cargas nas lajes, né? Bom, nós sabemos o que? As lajes são elementos planos, onde o carregamento, né, ele é aplicado sobre a superfície, distribuído na sua área, né? E essas cargas elas são transversais a esse plano, né, da laje, né, perpendicular ao plano da laje. Então, normalmente essas lajes elas vão normalmente, né? Ela pode ter uma forma retangular ou quadrada, mas é óbvio que ela pode assumir qualquer outra forma ou dimensão, né? Essas dimensões, isso para lajes retangulares, nós temos aqui o LX, LY, né? O LX e o LY, onde o LX é o menor dimensão, é o menor vão, né? Vão teórico, e o LY é o maior vão teórico, tá? Então, convencionalmente, nós consideramos o LX menor ou igual ao LY, tá certo? Aqui nós não vamos ver dimensionamento da laje, nem de nenhum elemento estrutural. Nós vamos falar apenas sobre o carregamento e a determinação desse carregamento que atua sobre cada um desses elementos, ok? Então, aqui um detalhe, né, construtivo, geralmente nós temos a laje com uma determinada altura, acima dela um contrapiso e um revestimento, que é um piso, geralmente um piso cerâmico, podendo ser qualquer outro material também, madeira, enfim, um piso vinílico e assim por diante, tá? Abaixo, né, geralmente nós temos um revestimento, que também pode ser substituído por um forro de gesso, um forro de madeira, né, ou qualquer outro tipo de forro. Pode ser um forro termoacústico, enfim. Tá? Então, isso daqui é uma configuração padrão, mas ela pode sofrer mudanças dependendo do tipo de utilização e da finalidade também dessa construção. Tá? Então, uma vez que eu mudei esses parâmetros, eu mudo todo o meu carregamento. Né? Tudo bem? Então, veja, né? Por exemplo, aqui, o carregamento na laje, quais são os carregamentos que eu vou precisar considerar para uma laje? Né? Então, numa laje eu tenho o peso próprio da laje, ok? Tenho o peso próprio do revestimento, tá? Esse revestimento ele pode estar somando tanto o revestimento inferior quanto o acabamento superior. Tá? Posso fazer isso detalhadamente? Pode, e eu acho que deve. Né? Ver o peso do revestimento inferior, que é a espessura vezes a densidade do material, se for gesso ou se for uma argamassa de cimento, areia e cal, enfim, ou só cimento e areia, aí você também tem o peso próprio desses materiais na norma 6120, tá? O contrapiso a mesma coisa. E aqui é uma questão bem interessante, porque você vai prever um contrapiso, sei lá, 3 centímetros, né? É regularização, é contrapiso de regularização. Mas eu já vi obras em que a regularização teve 7 centímetros em alguns lugares. Então, ou seja, esse contrapiso ele tem um problema que depende da execução, da qualidade da execução da concretagem dessa laje. Né? A concretagem dessa laje afeta diretamente esse cara aqui, ó. Certo? Então, se você prevê um determinado contrapiso de regularização, é importante que o projeto que você receba tenha essa informação e você trabalhe em cima daquilo que foi definido em projeto. Tá? E o tipo de piso também especificado no projeto arquitetônico. Então, você pode detalhar esse carregamento aqui
dependendo do material e da espessura de cada material. Ok? Tá? Aqui nós estamos fazendo de uma maneira mais simplificada, mas o revestimento aqui, nós estamos entendendo que é o revestimento inferior mais o revestimento superior da laje. Em algumas situações, a laje pode ter um enchimento, ou seja, eu tenho uma laje rebaixada. Isso era muito usado, não sei hoje eu acho que não, mas era muito usado nos prédios antigamente, onde na área dos banheiros, cozinha, áreas molhadas, que tinha tubulação, de esgoto principalmente, ao invés de ser feita uma laje contínua com um forro de gesso embaixo, né, antigamente era feito enchimento. Rebaixava-se a laje, fazia-se a tubulação, isso tudo aqui era impermeabilizado, né? E depois era feito um enchimento com outro material, tá? Então, mas existem situações que você pode ter um enchimento na laje. Então, eu vou considerar também o peso, a contribuição do peso próprio desse enchimento. Tudo que é G é peso próprio, tá? O que ação variável ou carga acidental, ok? Eu posso ter também alvenarias diretas, né? Apoiadas sobre essas lajes, ok? Ok? Então, isso vai me gerar uma carga permanente, que eu vou, obviamente, no caso da laje, eu vou considerar ela distribuída na superfície da laje por metro quadrado, e uma carga acidental decorrente do uso, né, sobre essa laje, que é uma carga acidental que também distribuída sobre a superfície dessa laje. Então, a minha carga permanente total é a somatória de todas as cargas permanentes que estão sendo aplicadas naquela laje, tá certo? Algumas lajes, em algumas situações, eu posso não ter enchimento e posso não ter alvenaria sobre a laje. Eu vou ter apenas peso próprio e revestimento, tá? Ou eu posso ter peso próprio, revestimento e só enchimento, ou peso próprio, revestimento e só alvenaria, não tenho enchimento. Agora, a carga acidental eu tenho em todas, tá? Ok? Então, aqui, ó, para calcular, né, qual que vai ser a carga permanente da parede sobre a laje, é a espessura da parede, né, vezes aqui eu pego só o perímetro, né, o comprimento das paredes, né, parede L1, parede L2, somo esses comprimentos, vezes o pé direito, tá certo? Vezes a densidade, o peso específico da alvenaria, tá? Aqui da alvenaria inclui revestimento da alvenaria. Não é apenas o bloco, não é apenas o bloco de concreto ou só o bloco cerâmico furado. Então, se eu tenho revestimento, eu também devo incluir. E às vezes o revestimento externo é diferente do revestimento interno. Internamente eu posso ter gesso, externamente eu posso ter argamassa de cimento, areia e cal. Então eu preciso considerar espessuras diferentes. Tá? Então isso eu preciso determinar a partir do projeto arquitetônico, como que isso vai ser feito e determinar esse carregamento de forma correta. Tá? Bem minuciosa mesmo, ok? Tá? Porque o revestimento, ele representa também um percentual significativo desse carregamento aqui. Tá? Aqui eu tenho só a espessura da parede, mas eu faço a mesma conta para o peso próprio do revestimento de parede. Eu tenho espessura do revestimento, nesse caso aqui, como é uma parede interna, o revestimento dos dois lados, a princípio, pode ser o mesmo. Pode não ser, porque aqui pode ser um banheiro. Então, aqui pode ser gesso e aqui pode ter um revestimento cerâmico aplicado na parede. Ou pode ser gesso dos dois lados. Mas é só fazer essa mesma operação aqui. Espessura do revestimento vezes o comprimento da parede. Nesse caso, eu já somo, né, que é igual. Vezes o pé direito, vezes o peso específico do revestimento. Eu só mudo aqui o peso específico do revestimento e aqui a espessura do revestimento. E aí eu obtenho
o peso próprio do revestimento para essa, né, sobre essa laje, numa parede específica que esteja sobre uma determinada laje também. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, aqui é só uma planilha exemplificando, né, que você pode planilhar essas informações, tá? Apenas dando uma sugestão, né? Você pode colocar aqui, não necessariamente todas as lajes terão o mesmo carregamento. Então, nós temos aqui o peso próprio, todas têm, revestimento, todas têm, enchimento, uma ou outra pode ter, ou nenhuma delas pode ter, e alvenaria sobre a laje, tá? Esse GK é carga permanente característica, é o total, é a somatória dessas cargas. E aqui é a carga, as cargas variáveis, tá? Aplicada em cada uma das lajes, que também pode mudar. Tá? O carregamento no banheiro, a ação variável no banheiro é um pouco menor que a ação variável do uso, ou a carga variável de utilização de uma sala, de uma cozinha, por exemplo, de uma área de serviço. Tá? E qual vai ser o carregamento, então, P, né? O carregamento característico P sobre essa laje? É a somatória das cargas permanentes com as cargas acidentais sobre as lajes. Certo? Nós vamos fazer um exemplo agora, com o objetivo de fixar, né, um pouco esses conceitos que nós acabamos de falar, certo? Então, no próximo slide, né, tem a figura de um esquema estrutural que possui 3 lajes. Então, nós temos uma laje L1 em balanço, tá, que ela recebe um parapeito periférico, ou seja, esse parapeito ele contorna essa laje em balanço. Ele é de alvenaria, tem 1,20 m de altura, uma espessura de 15 centímetros, tá certo? A laje L2, ela possui 2 paredes de alvenaria de 15 centímetros de espessura. E a laje L3, ela tem um rebaixo de 25 centímetros, tá? E também esse esquema estrutural, ele possui 5 vigas e 4 pilares. Um outro detalhe, as vigas suportam paredes de alvenaria de 25 centímetros, exceto a viga 4, com parede de 15 centímetros. As alvenarias são de tijolo maciço, com peso específico de 16 kN/m³. Tá? Então, aqui o esquema estrutural, 4 pilares, certo? Aqui a laje L1 em balanço. O parapeito, ele contorna toda essa linha tracejada aqui, ó, todo o perímetro, tá? Espessura do parapeito é 15 centímetros, com uma altura de 1,20. A laje L1 tem uma altura de 8 centímetros, tá? E ela está apoiada somente na viga 3, que é essa viga aqui, ó. Ok? Então, nós temos aqui a viga 1, a viga 2, viga 3, viga 4 e viga 5. Então, a laje L2, que é delimitada pelas vigas 1 e 2, 3 e 4, ela possui aqui também uma alvenaria, ó, nessa posição dessa linha tracejada, uma alvenaria de espessura de 15 centímetros, tá? O pé direito aqui, ó, 3 metros, ok? E a laje L3, ela tem 7 centímetros de espessura, mas ela tem um rebaixo de 25 centímetros. E ela está delimitada aqui pelas vigas V1, V2, V4 e V5. Tudo bem? Então, o primeiro passo é organizar essas informações, né? Então, eu tenho aqui o pé direito, 3 metros, peso específico da alvenaria, 16 kN/m, a carga sobre o parapeito, né? 2 kN/m, tá? Ou seja, esse parapeito aqui,
tá? Ele tem um carregamento. Isso aqui, ele tem um carregamento considerando 2 kN por metro distribuído sobre esse parapeito, tá? A ação variável na sacada de utilização, 2 kN por metro. A carga variável de utilização na laje L2, 1,5 kN por metro quadrado. E a carga variável de utilização na laje 3 é de 1,5 kN por metro quadrado. Então, só voltando aqui. Então, aqui nós temos uma carga de utilização de 1,5 kN metro quadrado. Aqui é a mesma coisa. E aqui a sobrecarga de utilização é de 2 kN por metro quadrado. Tudo bem, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fazer alguma observação, fique à vontade, certo? Então, vamos lá. Então, organizando aqui, né, uma tabela, facilita bastante a gente enxergar melhor esses valores, né? Então, aqui são as dimensões das lajes, LX, LY e a altura da laje, né? A laje L1, ela tem um LX de 1,26 e não tem o LY. Por quê? LX 1,26. E o LY? Ela está em balanço, né? Então, eu não considero o LY. Depois eu vou considerar apenas a reação de apoio dela sobre a viga V3. Ok? Espessura 8 centímetros. Peso próprio da laje, 2 kN, metro quadrado. Peso próprio é o peso específico do concreto, que é 25 vezes 0,8. Tá? Revestimento. Nesse caso aqui, para efeito do exemplo, nós estamos adotando o valor de 1 kN apenas para efeito desse exemplo. Tá bom? Então, o valor de revestimento, tanto inferior quanto superior, de 1 kN metro quadrado para as 3 lajes. Enchimento na laje 1 não tem. Alvenaria eu tenho. Qual é a alvenaria que eu tenho? Parapeito, né? E como é que eu vou determinar aqui o peso próprio dessa alvenaria sobre a laje? Na verdade, eu estou calculando aqui o peso do parapeito como carga distribuída sobre a superfície da laje. Então, eu tenho a espessura do parapeito, a altura do parapeito, né? Aqui é o comprimento desse parapeito, tá certo? Vezes o peso específico da alvenaria, dividido pela área da laje. Então, vamos voltar lá para a gente... Tá? Então, eu tenho aqui o parapeito, né? Que tem uma espessura de 15 centímetros e altura de 1,20 m. Tá? A densidade dele, o peso específico da alvenaria, 16 kN/m3, ok? E a área da laje, que é 1,26 por 4,5. Tá? Então, eu peguei, o que nós fizemos? Eu peguei o peso próprio dessa alvenaria e distribuí sobre a laje. Foi isso que está feito aqui. Aqui nessa conta. Ok? A carga, a ação variável da laje 1, tá? Mesma coisa. Eu tenho aquela ação, aquela carga sobre o parapeito, que eu vou multiplicar pelo comprimento, pelo perímetro, né? O comprimento total do parapeito, vezes aqui o peso específico, né? Do parapeito. Dividido pela área e somo 2. Por que eu somo 2? Que é a carga variável de utilização sobre a sacada, né? Aqui na sacada, além do peso do parapeito, eu tenho aqui uma carga de utilização de 2 kN/m². Tá? Isso vai resultar 4,48 kN/m² aqui. Então, o P, que é a carga total sobre a laje 1,
é de 11,05 kN. O mesmo processo a gente faz aqui para laje 2 e laje 3, né? LX, LY, só voltando aqui, LX na laje 2, né? Laje 2 é 3, LY 4,5, certo? LX 3, LY 4,5, espessura 8 centímetros, 8 centímetros aqui. Peso próprio da laje, como a espessura é a mesma, vai ser 2 kN/m², revestimento a mesma coisa. A alvenaria, né? A alvenaria, tenho essa alvenaria aqui, né? 2 mais 1,5 m, uma espessura de 15 centímetros, um pé direito de 3 metros, e o peso específico 16 kN/m². Então aqui, essa alvenaria sobre a laje 2, ela vai ser a espessura da alvenaria vezes o pé direito, 3 aqui, o pé direito, vezes o comprimento dela, 2 mais 1,5, vezes o peso específico, dividido pela área da laje. Isso resulta aqui numa carga uniformemente distribuída de 1,87 kN/m². Tá? Basicamente, nós convertemos essa carga, que é uma carga distribuída linear, em uma carga distribuída por superfície sobre essa laje L2. Tá? Tudo bem? Então, aqui, o G aqui vai ser o quê? A somatória de todos os elementos que provocam, que tem o peso próprio. É o peso próprio da laje, mais o revestimento, mais a alvenaria. Né? 2, 1, 3, 4, 87. Tá? A carga uniformemente, a carga variável de utilização na laje 2 é de 1,5, né? kN/m², está aqui. Não preciso determinar, não tem nenhuma outra ação variável. Então, a carga P que vai atuar sobre a laje 2 é a somatória das cargas permanentes mais as cargas variáveis, que vai dar 6,37 kN/m². O mesmo, né, raciocínio. Professor, a carga da parede, ela não seria uma carga mais concentrada numa área? Não seria por metro quadrado da parede? Ela é. Não, sim. Não é concentrada. Ela é distribuída linearmente ao longo da parede. Da parede. Tá, mas aí eu uso esse cálculo para toda a laje? Você está colocando ela. Sim. Tá. Não coloco ela concentrada numa área. Nessa região aqui? Nessa região, não. Tá. Veja, é possível fazer considerando isso? Sim, depende do programa que você está usando. A maioria dos programas não tem esse recurso. E calcular isso manualmente demanda um certo trabalho. Então, esse subterfúgio, na verdade, é uma simplificação. Tá? Eu estou pegando essa carga linearmente distribuída, que é da parede, né? Ela não está aplicada em toda essa região, mas na verdade, eu vou aumentar o carregamento da laje para que ela suporte essa alvenaria. Bom, de certa forma, Professor, isso significa... Oi? Então, se nós tivéssemos um software, por exemplo, poderíamos lançar essa carga como uma carga linear ou teríamos que transformar ela numa carga superficial? Se o software que você trabalha tiver esse recurso, você pode usar esse recurso. Você não precisa necessariamente utilizar esse subterfúgio, essa simplificação, na verdade. Né? Mas não sei dizer para você se tem algum software que faça isso. Pelo menos os que eu uso, não. A gente acaba precisando converter o peso de uma alvenaria em distribuir o peso dessa alvenaria sobre a laje. Entendi. No software do CPCAD, por exemplo, existe a ferramenta de carga linear fora de viga, né? Que não é sobre viga, pode ser sobre laje. Não sei se o senhor conhece.
Honestamente, não. Sempre que eu lancei cargas lineares e que porventura ficaram fora de viga, no CIPECAD, ele sempre acusa erro. Entendo. Pelo menos nas vezes que eu utilizei, né? Então, acaba sendo mais simples converter isso aqui, distribuir esse carregamento sobre a superfície da laje. O CIPECAD, por exemplo, você vai fazer uma viga invertida, ele não tem uma ferramenta viga invertida. Você tem que fazer uma compensação de desníveis de vigas e lajes, que é bem trabalhoso, né? Então, ele tem algumas coisas que são muito práticas, uma interface muito boa, mas ele também tem algumas ferramentas ali que a interface dela é bem complicada. A vantagem de fazer ela distribuída durante toda a laje, que também na execução fica mais fácil, né? Você tem que reforçar em alguns pontos da laje. E tem um outro detalhe, né? Se você distribuir o peso dessa alvenaria sobre toda a laje, significa que você pode mudar essa alvenaria de lugar. Eu não posso aumentar. Tá? Eu não posso fazer, se são 3,5 metros, 3,5 metros. Eu não posso querer fazer 4. Oi. Aí, no caso, essa carga ela seria distribuída e seria somada à carga permanente na laje, é isso? Exatamente. Aqui. Ok. Tá? Então, esse peso próprio de alvenaria, ele é somado ao peso próprio da laje mais o peso próprio do revestimento, que vai gerar o quê? O peso próprio total sobre essa laje. Certo. Ok? Aqui, depois eu somo com as ações variáveis, as cargas variáveis de utilização, e aí eu tenho o carregamento final sobre a laje. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Ficou claro, pessoal? Ficou. Para mim ficou sim, professor. Obrigado, ficou certinho. Então, na laje 3 é o mesmo processo, né? Fazer aqui as dimensões, peso próprios. Eu não tenho laje, mas eu tenho enchimento. Então, né? No caso do enchimento, acho que mas o peso próprio do enchimento vai ser o quê? A gente pode voltar aqui em cima. Vai ser, na verdade, a altura do enchimento vezes o peso específico do material de enchimento, né? Aí precisa ser bem definido o material do enchimento, ok? Não fala. Tá certo? Então, na verdade, basicamente é o peso específico do material de enchimento vezes a altura do enchimento. Nesse caso, a altura é 25 centímetros, né? Então, você pode encher esse material, isso aqui com argila expandida ou até mesmo com entulho, né? O entulho em torno de 15 kN por metro cúbico. Tá? Tudo bem? E aí vai gerar aqui no final uma carga sobre a laje 3 de 8 kN metro quadrado. Lembrando que ainda que você esteja considerando todos os aspectos de elementos e ainda que existam simplificações, né, essas simplificações elas são aceitáveis, obviamente, mas é importante que eu aborde todos os aspectos. Lembrando também que lá no enunciado tem o quê? A alvenaria sobre as vigas, né? A gente vai chegar depois a falar sobre as vigas também. Então, aqui sobre a laje, né? Nós vamos ter esses carregamentos em cada uma dessas lajes. E as cargas nas vigas, né? Geralmente as cargas nas vigas elas são cargas distribuídas ao longo do comprimento da viga, tá? Podendo também existir, em alguns casos, cargas concentradas, que são
tanto de pilares apoiados ou de outras vigas apoiadas sobre essa determinada viga, né? E a carga, né, distribuída sobre essa viga, ela basicamente é composta por 3 parcelas. Peso próprio da viga, que vai ser o peso específico do concreto, armado, 25 kN metro cúbico, vezes a área da seção transversal da viga, né? Largura da viga vezes a altura da viga. Isso vai dar para mim essa carga permanente 1, que corresponde ao peso próprio da viga. E o peso da alvenaria, quando, obviamente, tiver alvenaria sobre essa viga. Aí, se eu tiver uma pele de vidro, por exemplo, eu tenho que considerar o peso próprio dessa pele de vidro. Tá? Seja qual for o fechamento que esteja sendo utilizado, você tem que considerar. Aqui nós estamos pensando numa edificação, geralmente alvenaria. Tá? Então, é a espessura da alvenaria vezes o pé direito menos a altura da viga, esse H aqui é esse H, tá? Vezes o peso específico da alvenaria. Se for tijolo maciço, tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto ou qualquer outro tipo de material, ok? Então, esses 2 carregamentos são mais diretos, né? Agora, um terceiro carregamento é a reação das lajes sobre as vigas. Tá? É a reação que essas lajes aqui vão provocar sobre as vigas. Porque todo esse carregamento que está sendo aplicado aqui, ele vai ser distribuído para quem? Para as vigas. Então, a reação de apoio das lajes sobre as vigas consiste num carregamento sobre a viga. Ele vai aparecer na viga como uma carga uniformemente distribuída. Tá? E como que isso é feito? Né? Por exemplo, numa laje retangular, ela é feita dessa forma. Tá? Mas por que exatamente dessa forma? Né? Considerando que as 4 bordas tenham o mesmo tipo de apoio, né? Ela pode estar apoiada ou pode estar engastada nas 4 bordas. Então, esse ângulo aqui, ele é de 45 graus. Se eu tiver bordos apoiados de maneira diferente, ou seja, aqui é engaste e aqui é apoio, essa inclinação aqui é de 60 graus. Tá? Eu vou detalhar isso mais adiante. Eu tenho também um slide que vai falar sobre isso, explicar melhor para vocês. Mas nesse exemplo aqui, uma laje retangular, eu vou dividir dessa forma. Né? Como os 4 bordos eu estou considerando apoiados de maneira igual, essa linha de distribuição, ela sai a 45 graus. E ela vai formar esse triângulo, de um lado e do outro. Se for um quadrado, obviamente são 4 triângulos. Tá? E se for uma laje retangular, nós vamos ter 2 triângulos e 2 trapézios. Ok? Então, essa distribuição, a carga que está dentro dessa região é que vai provocar uma reação de apoio sobre a viga que estiver nesse lado. Aqui é a mesma coisa. E todo o carregamento que estiver sobre essa área formada por esse trapézio é o que vai provocar a reação de apoio sobre essa outra viga no lado LY. Tá? Aqui o LX, aqui o LY. Tudo bem? Então, por exemplo, né, a carga ou a reação P na direção X, tá? Ela vai ser a área do triângulo, tá certo? Aqui ele considerou LX vezes LX, porque como está a 45 graus, é como se fosse um quadrado dividido por 2, né? Então, LX vezes LX vezes P vezes o LX novamente. Isso vai resultar em PLX sobre 4. Né? Esse LX corta com esse LX, aqui vai dar 4, PLX sobre 4. Então, essa é a equação para a reação de apoio na direção X. Na direção Y, eu tenho LY, aqui na verdade é a área do
trapézio, né? LY é esse comprimento, mais LY menos LX, né? Que aí vai dar essa diferença aqui, base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura. Quem que é a altura? A altura é essa distância aqui, metade do LX, LX sobre 2. Vezes quem? O carregamento dividido por LY. Tá? Resolvendo isso daqui, nós chegamos nessa equação. Que o PY, a reação em Y, ela é em função de PX, PL, PX, vezes 2 menos LX sobre LY. Tá? Então, aqui é a reação de apoio em X e a reação de apoio em Y. Isso aqui, na realidade, pessoal, embora eu tenha desenvolvido aqui, mas os livros eles já trazem esse equacionamento já pronto, tá? Então, não precisa se preocupar muito com desenvolver a equação das reações para cada tipo de laje que você for fazer. Tá? Então, os livros eles já trazem, principalmente quando você vai fazer o dimensionamento da laje, com o uso de tabelas, né? Você já calcula as reações também em função dessa simplificação. Não precisa desenvolver todo esse trabalho matemático aqui para cada laje, tá bom? Então, né, no caso das vigas, né, como é que fica aqui o peso próprio da viga? Peso específico do concreto, vezes a área da seção transversal, né, largura vezes altura. Então, para as vigas V1 e V2, elas têm 12 por 50. Então, é 12 vezes 50 vezes 25. Isso vai dar peso próprio de 1,5 kN por metro. E as vigas V3 e V4, elas têm 12 por 45. Então, vezes o peso específico do concreto, 1,35 kN. Tá certo? Agora, as paredes, elas foram consideradas como tijolo maciço, tá? As paredes externas têm 25 centímetros e as paredes internas têm 15 centímetros. Então, as paredes, vamos dar uma olhadinha lá. Tá? Né? As paredes externas, elas estarão sobre as vigas V1, V2, V3 e V5. Então, somente a V4 é que tem parede interna, com 15 centímetros de espessura. Então, a V4, ela tem aqui a espessura de 15 centímetros. Aqui é o pé direito, menos a altura da viga, vezes o peso específico da alvenaria. Tá? Então, isso gera um carregamento de 6,12 kN sobre a viga V4. O mesmo processo nós fazemos para as outras vigas, só que aqui eu tenho espessura de parede é maior e também eu tenho variação da altura. As vigas V1 e V2, elas têm 50 centímetros de altura. As vigas V3 e V5 têm 45 centímetros de altura. Ok? Fazendo as mesmas operações, nós chegamos ao carregamento de cada uma dessas vigas. Aqui nós já temos, calculando, né, para que a gente possa calcular a reação, né, dessas lajes, né, Px e Py, sobre as vigas, né, considerando aqui aquela parcela do peso específico G3, né, e de Q, que são as cargas variáveis que atuam nas lajes. Então, fazendo aqui uma tabelinha para simplificar. Laje L1, L2, L3, LX, LY, carga permanente total, né? Carga permanente total. Então, isso, né? Veio daqui, ó. Carga permanente total. Carga variável total. Então, carga permanente total, carga variável total, e aqui nós temos a somatória, né? Da carga permanente mais variável. E aí eu calculo as reações em X e Y. Tá? No caso da laje 1, como ela está em balanço, tá? O vão dela é somente o LX. Tá?
Então, a reação, né, dessa laje aqui, só vai, a reação é na direção X, mas ela é distribuída ao longo de LY. Tá? Voltando aqui rapidamente. Eu tenho o vão LX, mas a reação de apoio está na direção LY da laje. Tá? Então, a reação de apoio eu calculo em X, mas ela é distribuída em Y. Ok? Então, essa reação, né, da laje em balanço vai ser 11,05, que é a carga, o carregamento total, vezes 1,26, que é a largura da laje, que é o LX, 13,92 kN. Em X ela não tem reação, porque ela não tem vigas na direção X. Tá? L2 a mesma coisa, fazendo aqui, né, o cálculo, substituindo os valores aqui, PLX sobre 4, o P é 6,37, o LX é 3. Eu chego aqui a uma reação sobre as vigas na direção X de 4,78 e na L3 correspondente a 4 kN por metro. Tá? Na direção Y da laje L2, ela resulta numa reação sobre as vigas de 6,37 kN e na laje L3 de 6,22 kN. Tá? Então, aqui nós vamos ter o esquema estrutural, né, demonstrados apenas das vigas V1 e V4. Né? Aqui no exemplo, nós vamos demonstrar somente essas duas vigas. Então, a viga V4, ela tem o peso próprio dela, alvenaria, reação da laje L2, reação da laje L3. Somando tudo isso, isso dá 20,06. Vamos ver se dá isso mesmo? Então, o peso próprio da laje, L3, lá na outra tabela, né? Laje L3, né? 1,75 e o... que ela... Eu já esqueci. Vamos voltar aqui. Alvenaria 6,12, né? Que é sobre a viga, tá? Peso próprio da viga, e aqui é o peso próprio da alvenaria sobre a viga, ok? Tudo bem? Essa é a reação de apoio da laje L2 sobre a viga 4, laje L2, 4,78, não, perdão, 6,37, tá? Por que 6,37 e não 4,78? Dá uma olhada aqui. A viga V4 está nessa posição. Então, essa direção é LY, tanto na laje L2 quanto na laje L3. Então, a reação da laje L3 na direção Y é o que está sendo aplicado na viga V4. O mesmo ocorre na laje L2. Por essa razão, né, na viga V4, eu vou somar aqui, acrescentar a reação de apoio da laje L2 e da laje L3. 6,37, 6,22. Somando tudo isso, 20,06. Tá? Essa viga V4, ela está apoiada sobre duas outras vigas, né? A V2 e a V1. Tá? Isso gera, essas reações de apoio, aqui, elas vão gerar cargas concentradas nas respectivas vigas V1 e V2, que depois a gente precisa considerar também no esquema estrutural do carregamento dessa viga. Tá? Então, qual vai ser a reação de apoio? Muito simples, né? É o vão vezes a carga dividido por 2. Carga uniformemente distribuída, viga biapoiada. Muito simples calcular essa reação vertical. É a carga vezes o vão dividido por 2, que dá 45,14.
essa reação de apoio sobre a viga V1 vem para cá, na viga V1. A reação de apoio da viga V4 sobre a viga V1. E aqui nós temos dois carregamentos diferentes. Por que nós temos dois carregamentos diferentes? Vou voltar novamente aqui nessa planta. Nós temos a viga V1. A viga V1 ela tem a laje 2 até uma distância de 3 metros, a partir daí a laje 3. Mas os carregamentos mudam, né? Então as reações dessa laje sobre a viga é uma e a reação da laje L3 sobre a viga V1 é outra. Por essa razão, nós temos uma carga distribuída até um ponto, até 3 metros, que corresponde, esse vão aqui é a reação da laje L2 e nesse ponto aqui a reação da laje L3, né? Aqui é o peso da alvenaria sobre a viga e aqui é o peso próprio da viga. Somando tudo isso dá 15,5 kN por metro e aqui, somando essas cargas, 16,28 kN por metro. Tá? Então é dessa forma que o carregamento é determinado para uma laje e também para uma viga. Ficou claro, pessoal? Entenderam? Tem alguma dúvida? O cálculo da laje, ela fica como se fosse o cálculo da área em triângulo? É isso? Tipo, vamos supor. Aqui, isso aqui? Isso. É. Aí o cálculo da área seria um triângulo ou aquela outra forma de um trapézio, né? Eu vou explicar também, isso se tiver, veja, isso se os 4, ela vai ser 45 graus dessa maneira que está aqui, se eu considerar que as 4 bordas são apoiadas da mesma forma. Por exemplo, eu posso considerar as 4 bordas apoiadas, simplesmente apoiadas, ou eu posso considerar as 4 bordas engastadas. Ela gera esse formato de distribuição de carregamento. Se isso for diferente, por exemplo, aqui eu tenho engaste, aqui eu tenho apoio, essa inclinação muda. A gente vai ver isso logo em seguida, tá? Mas é exatamente isso, William. A distribuição é feita dessa forma, tá? Entendi. Então, com relação à determinação do carregamento sobre a viga, ficou claro? Entenderam? Mas aí no caso de dimensionamento dessa viga seria melhor dimensionar ela pelo peso maior, né? E viga e laje, ou não? Muito bem, eu estava esperando por essa pergunta. É o seguinte, eu posso simplesmente adotar esse carregamento maior para a viga inteira, tá? Preciso? Não preciso. Não há necessidade, tá? Mas é só 2 metros. Tudo bem, se for uma obra pequena, você pode até pensar dessa maneira, mas se você fizer isso, por exemplo, num prédio de 20 pavimentos, e multiplica isso por 20, né? Então, veja, nós vamos conversar depois sobre, como eu já falei, otimização estrutural. Existem muitas considerações, aproximações e simplificações feitas no cálculo estrutural. Tá? Essa não seria essa que você comentou, seria uma delas. Posso considerar o maior? Para que eu vou ter todo esse trabalho? Pego logo pelo maior, né? Tá. Aqui você está considerando 1,2 kN a mais, né? Nesse vão, sem necessidade. Só que você não só vai sobrecarregar a viga, como você vai sobrecarregar os pilares e vai sobrecarregar a sua fundação. Lembre-se que cada quilo que você aumenta na sua estrutura, ele é transmitido para outros elementos. Então, esse 1 kN a mais aqui, ele não está na viga, só nesse pedacinho. Ele vai para o pilar, que vai para a fundação. Certo. Então, se eu tiver 20 vezes isso, é 20 vezes essa condição. Então, eu acabo sobrecarregando a minha estrutura desnecessariamente.
Tá? Em algumas situações... Oi. Sem contar que, assim, nesse caso em específico, eu acho que é bem tranquilo trabalhar com essas variações, porque a gente vai trabalhar aí com momento fletor, esforço cortante, utilizando o F2, que é uma ferramenta bem simples, né? E o que eu posso imaginar é que se fosse uma variação um pouco mais elevada, a gente equalizando tudo por único valor, poderia ter uma ideia de uma deformada da qual não seria real, né? Não sei será se traria, real. né? Na verdade, exatamente. É exatamente isso. Porque se você considera igual a deformada e a distribuição dos esforços solicitantes, momento fletor, esforço cortante, é de um jeito. Tá? E se você considera dessa forma, né, que é próximo da realidade, ela vai ter um comportamento. Se você adotar o mesmo carregamento completo, você muda o comportamento. Ela está fora da realidade. Ah, mas isso daqui engloba isso? Engloba. Ok. Tá, posso admitir isso como aceitável, tá? Mas não representa a realidade. É uma aproximação, mas eu só vou saber disso quando eu já terminei de calcular, né? Então, se eu já calculei, não vejo por que já não lançar o carregamento real, que representa a realidade da sua estrutura. Porque quanto mais você conseguir colocar o seu modelo, né, computacional dentro da realidade da sua estrutura, melhor é a resposta que ele te dá. Você vai entender melhor o comportamento da sua estrutura. Porque isso às vezes pode... Oi, pode falar. Também seria melhor assim, fazer isso daí num caso de um prédio residencial, né? Mas assim, um prédio comercial onde tem várias mudanças, talvez seria melhor considerar a maior carga, né? O ideal é a gente evitar que tenha tanta mudança. Isso está relacionado à otimização. A gente vai falar sobre isso depois. Mas até como a gente pensa essa concepção, a gente tem que pensar a concepção não apenas na questão da distribuição de carregamento e no melhor arranjo estrutural. A gente tem que pensar também na concepção, na execuibilidade daquela estrutura. A maneira que eu estou fazendo a concepção, ela pode até ser a melhor estruturalmente, mas será que na hora de executar ela vai me trazer algum tipo de dificuldade e essas dificuldades podem acarretar problemas de execução? Eu preciso pensar nisso também, porque lá no campo ninguém vai pensar. É você que tem que pensar. Não tem outra pessoa que leva isso em conta o calculista. Quem executa... Na hora de executar, o cara não quer ficar pensando em muito... Nem é a função dele, na verdade. E não está errado, porque não é a função dele. Então, nós projetistas, nós calculistas, é que temos que ter esse cuidado. A grande maioria não observa isso, né? Mas a gente precisa também começar a quebrar paradigmas, né? Na nossa profissão. E nada melhor do que começar a fazer as coisas de forma diferente, né? E tem um outro detalhe, pessoal. Quando você começa a executar um projeto, detalhando cada aspecto, cada passo do seu projeto, quando você chega ao final do seu projeto, você vai olhar para ele, você não vai ter dúvida. Quem já não chegou no final de um dimensionamento e olhou para o projeto e ficou pensando e teve absoluta certeza de que aquele projeto está certo, está 100% correto? Eu acho que a dúvida é bom, é saudável, porque você também pode procurar os defeitos, né? Então, a dúvida ela é boa quando você está executando. Agora, depois que você termina e manda o projeto, aí a dúvida é um problema. Não, aí não. Daí você não pode ter dúvida mais. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você executa esse projeto detalhadamente, analisando cada pormenor do projeto, né, do carregamento, da concepção, da análise estrutural, quando você faz o seu projeto, você tem certeza do que você fez.
Você tem segurança. Se alguém te perguntar qualquer coisa, você vai saber responder, você vai saber informar, ou por que você fez, por que você não fez. Essa é a grande sacada. Tá? A gente ter segurança do que nós estamos fazendo. Tá? Professor. Oi. E um projeto onde a gente tem uma construção de grande porte, por exemplo, teria que, para a gente fazer a verificação de cada elemento desse, né, de cada elemento, de cada trecho, manualmente, assim, teria que disponibilizar um tempo muito, muito grande, né, no caso. Uhum. E por isso aí entra a questão do auxílio dos softwares, né? Veja, eu acho assim, o software você precisa checar as ferramentas dele. Tá? Por exemplo, a ferramenta que... vou dar um exemplo aqui. Na distribuição, na carga uniformemente distribuída da laje. Tá? O software, ele, pela própria geometria da concepção, ele já define esses parâmetros aqui. Quando você define o tipo da laje, ele já define esse parâmetro. Certo? Certo. Se é mista, se é maciça, se é alveolar, se ela é pré-moldada, enfim. Você definiu o tipo da laje, você já... Então, esses 4 parâmetros aqui, o software ele te dá com bastante tranquilidade. Daqui para baixo, não. O revestimento... você é compreensão do projeto. Então, mas eu, pelo menos, o software ele não tem uma opção. Que tipo de revestimento você usa para laje? Não, mas ele tem a questão das cargas, o lançamento das cargas. Depois você faz todo o entendimento e depois faz o lançamento das cargas. Então, mas as cargas é você que define essa carga de revestimento. Se tem alvenaria, né, você define, você faz e você vai somar isso a esse carregamento. Então, o peso próprio, né? E aí, quando você for fazer o lançamento da carga sobre a laje, você precisa definir o que é peso próprio e o que é carga variável. Porque na hora de fazer a combinação de cálculo, os coeficientes de ponderação são diferentes. A carga variável é a carga de utilização. Isso também você que tem que informar para ele, é um dado de entrada. Então, você tem que saber, em função da utilização, qual que é a ação variável. Tá? Nesse caso aqui, que é a laje em balanço, que tem o parapeito, não teria necessidade, porque no próprio software você já define ali o carregamento da laje, do parapeito sobre a laje. Aqui não teria problema, né? Mas você teria que indicar que a sobrecarga de utilização sobre essa laje é de 2 kN/m². O software não sabe, você tem que informar. Tá? Então, nem todos os carregamentos você consegue fazer de maneira automática. Aqueles que você consegue fazer automaticamente, verifica. Né? Veja o carregamento que o software, você considera lá alvenaria X, então considera, apesar que eu saiba, ele não tem isso, né? Você que tem que determinar, por exemplo, no caso de viga, você que tem que determinar esse valor. Exceto pela reação, né? Peso próprio e alvenaria. Peso próprio não, você só vai precisar informar quem? Alvenaria. Peso próprio o software calcula, reação da laje ele calcula automaticamente também, mas você precisa informar qual é o peso próprio de alvenaria sobre a viga. Isso aí, a partir desse entendimento, o software, no caso, ele consegue fazer a verificação das áreas de aço, da área de concreto, tudo, com o lançamento dessas cargas adicionais de alvenaria, de revestimento, de enchimento. Sim. Mas é você que tem que dizer, né? E você que tem que dizer para ele, olha, essa carga é permanente, essa carga ela é acidental. Se você puser tudo como carga permanente, o tubo do carro, ele não sabe separar isso. Aliás, ele não faz ideia do que você está falando. Ele só, se você deu um número, ele vai calcular aquele número. Entendi. Entendeu? É importante a definição da carga. Né? Sim, importantíssimo. Entendi.
Se é uma carga permanente, geralmente as cargas permanentes têm um coeficiente de ponderação um pouco menor que as ações variáveis. Se você põe tudo como ação variável, você está sobrecarregando. Se você considera tudo como carga permanente, você está reduzindo. Então, tem que ter um cuidado. Porque ou você sobrecarrega ou você reduz. E, na verdade, não é nenhum nem outro. O que é permanente? Então, tudo que é permanente, você lança como permanente. Tudo que é acidental, você lança como acidental. Aí sim, o software ele consegue pegar isso, essa informação, e faz a combinação de maneira adequada. Entendeu? Entendi. E assim, a carga da alvenaria é uma carga acidental. Uma vez Não é... Uma vez definido em projeto, não seria permanente? Não, permanente. Ah, tá, ok. Permanente. A carga acidental é aquela carga que é variável ao longo da vida útil da estrutura. Por exemplo, utilização, vento. Essas são ações variáveis. Ok? Tá certo, entendido. Obrigado. Nada. E aqui, né, para a gente encerrar essa... Não, tem esse aqui e mais um ainda. Né? Que eu comentei, né, por exemplo, se eu tiver vínculos diferentes, né, nas bordas da laje. Então, por exemplo, aqui eu tenho apoio e aqui eu tenho engaste. Certo? No vértice onde eu tenho o mesmo tipo de vínculo, essa linha ela sai a 45 graus. No vértice onde eu tenho vínculos diferentes, ela vai sair a 60 graus. Mesmo aqui, ó. Aqui os dois bordos estão vinculados igual 45. E aqui eu tenho apoio e engaste. Então ela sai a 60 graus. E veja que as áreas de distribuição do carregamento mudam completamente. Aqui já fica um pouco chatinho de calcular, né? Mas isso o software faz. Isso é uma coisa muito boa. Que o software ele consegue resolver isso daqui. Tá? Fazer isso aqui na mão já é mais complicado. Aí você tem que ficar calculando as alturas desses triângulos, trapézios, aí dá um pouco de trabalho. Tá? Isso aqui o software já ajuda e muito. Veja, o que eu quero que vocês percebam, né, não é uma... não tenho nada absolutamente contra nenhum software. O que eu quero que vocês percebam é que não confiem totalmente no software. Vocês é que precisam ter confiança no que vocês estão fazendo, ok? E ter certeza das informações que vocês estão inserindo no programa. Porque o programa, ele nada mais é que uma simples calculadora. Tá claro, pessoal? Então, e no caso dos pilares? Bom, aí é muito simples, né? É só pegar a reação das vigas e somar. Então, se eu tenho... voltando aqui, né? Aqui a viga V1, ela está apoiada sobre o pilar P1 e P2, certo? Então, a gente vem aqui na nossa planta, viga V1 apoiada em P1 e P2 e a viga V5 apoiada no P4 e no P2. Então, qual vai ser a carga no P2? É a reação da viga V1 no apoio P2, mais a reação da viga V5 sobre o pilar P2. Eu somo as duas reações e esse é o carregamento, né? A carga axial de compressão sobre o pilar. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo. Tranquilo.
Ok, então, pessoal. Bom, já são 12h15, né? Eu vou interromper aqui a gravação.